Olá pessoal, no vídeo de hoje estarei fazendo uma correção da ACRO da semana de 5 a 9, a ACRO que trabalhou radiciação e as propriedades radiciações, ok? Então bora lá. Primeira questão, simplificando o seguinte radical por meio da decomposição em fatores primos, assinale a alternativa que represente corretamente a decomposição e a simplificação do radical. Se eu pegar então 1296 e começar a dividir decompondo fatores primos por 2 porque é par, dá 648. Por 2 novamente, 324. Por 2 novamente, 162. Por 2 novamente, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Acabei a decomposição. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como o índice da raiz é cúbica, sai para fora quem repete 3 vezes seguida. Então, sai para fora 1, 2, sai para fora 1, 3. Ficam 1, 2, ficam 1, 3. Então, 2 vezes 3, raiz cúbica de 2 vezes 3. Então, 6, raiz cúbica de 6. A única alternativa correta, tanto para a simplificação quanto para a decomposição, é a primeira. Tá? Segunda questão, simplificando a expressão abaixo, o índice do radical será A. Propriedade de raiz. Quando eu tenho raízes de raízes, eu conservo radicando o número de dentro e multiplico os índices. Então, conservo radicando 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, certo? Ele perguntou qual que seria o índice, então novo índice, 36. Simplifica a expressão usando as propriedades de potenciação. Em cima e embaixo eu tenho potência de potência. Lembrando, potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, 12. E embaixo, conservo a base, 11. 2 vezes 5, 10. Segunda propriedade das potenciação. Divisão de potências com a mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 12 menos 10. 12 menos 10, 2. 11 ao quadrado. Como no computador a gente não tem como escrever as fórmulas matemáticas, eu tenho que o chapeuzinho significa elevado. Então, 11 elevado a 2 é 11 ao quadrado. Aqui eu tenho 11 elevado a 12, 11 elevado a 22 e 11 elevado a 10. Ok? Usando as propriedades de potenciação, podemos simplificar a seguinte expressão. Então, eu tenho aqui multiplicação de potência com a mesma base, propriedade 1, multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base e somos expoente. Quem que é a base? 2. Então, vou somar 6 e menos 4. Se eu tenho 6 e tiro 4, fico sobrando 2. 2 ao quadrado, certo? Então, primeira alternativa. Simplifica a expressão usando as propriedades de potenciação. Tá, primeiro eu tenho uma potência de potência. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 7 elevado a menos 4. Potência de potência, conserva a base, somo os expoentes. 6 menos 4, 2. 7 ao quadrado. Primeira alternativa. Simplifica a expressão usando as propriedades de potenciação. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então, primeiro, resolvo elas. Conservo a base e multiplico. 3 vezes 2, 6. Conservo, 13. Conservo a base
multiplico o expoente, menos 1 vezes 3, menos 3, e na parte de baixo tenho 13 elevado à sétima, vezes 13 elevado a menos 5. 5 vezes menos 1. Terminei as potências de potências, vou resolver no numerador e no denominador as multiplicações de potência. Multiplicação de potência com a mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Embaixo também. 7 mais menos 5. Resolvendo, tenho 13, 6 menos 3, 3. E embaixo, 7 menos 5, 2. Divisão de potência com a mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, 13 elevado a 1. Introduzo os fatores no radicando. É uma raiz quadrada, então, raiz quadrada, 5 já veio lá dentro, o 2 entra multiplicando, elevado o mesmo índice, certo? Então, 2 ao quadrado. Então, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, 4. E 5 vezes 4, 20. Então, raiz quadrada de 20, raiz de 20. Transformo o radical abaixo em uma potência com expoente fracionário. Em seguida, simplifico o expoente e escolho a alternativa correta. Regrinha do Sol. Imagina que a raiz é uma casinha e aqui a barra da fração também é uma casinha. Quem está no Sol passa para a sombra e quem está na sombra passa para o Sol. Passei para o expoente fracionário, tenho que simplificar. 6 e 8 são par, então posso dividir por 2. Então, 9 elevado a 3 quartos. 9 elevado a 3 quartos, segunda opção. Ok? Lembram, para passar de raiz para potência, lembra da regrinha do Sol. Quem está no Sol passa para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Usando as propriedades de potenciação, podemos simplificar a seguinte expressão. Terceira propriedade de radiciação. Radiciação de uma raiz é outra radiciação cujo índice é o produto, ou seja, a multiplicação dos índices de duas raízes. Então, conservo o radicando, que é o número de dentro, e vou multiplicar os índices. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, raiz trigésima de 20. Outra transformação de potência para expoente racional. Copio a base. Quem está na sombra passa para o Sol. Quem está no Sol, passo para a sombra. Então, 5 elevado a 8 quinto, primeira opção. Outra questão de simplificação e extração de fatores dentro da raiz. Simplifique o seguinte radical por meio da decomposição em fatores primo e assinale a alternativa que representa corretamente a decomposição e a simplificação do radical. Vou simplificar o número 112 por 2, 56 por 2, 28 por 2, 14 por 2, 7 e por 7, 1. Raiz quadrada, quem repete duas vezes, sai da raiz. O 2 repetiu duas vezes, saiu. O 2 repetiu duas vezes, saiu. O 7 não repetiu, fico lá dentro. Então, 2 vezes 2 vezes a raiz de 7. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de 7. Alternativa correta, primeira. Agora, introduzir os fatores no radicando. É uma raiz cúbica. Quem está lá dentro é o 3. Quem vai entrar é o 2. Só que ele entra elevado o valor do índice. Então fica raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo, 8.
Lembra que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 8, 24. Então, raiz cúbica de 24. Ok? Usando as propriedades de potenciação, podemos simplificar a seguinte expressão. Segundo a propriedade, divisão de potência com a mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, quem que é a base? 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Então, 2 elevado a 2. Usando as propriedades de potenciação, podemos simplificar a seguinte expressão. Terceira propriedade de potenciação. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. A base é 2, os expoentes multiplico. 3 vezes 3, 9. Então, 2 elevado à nona potência. Simplifico o radical abaixo. Raiz de raiz. Conservo o radicando, multiplico os índices. Se não aparece nada, é porque o índice vale 2. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Raiz 24ª de 5. Opção 1. Simplifica as raízes. Ok. Raiz de 144, 12. Raiz de 25, 5. Então, 12 elevado a 5. Opa, alternativa incorreta aqui. 12 elevado a 5, terceira opção. Introduz os fatores no radicando, ou seja, eu quero colocar esse 2 aqui dentro. É uma raiz quadrada, quem está lá dentro? 3, o 2 entra multiplicando, elevado o valor do índice. Então, fico raiz quadrada de 3, 2 vezes 2, 4, e agora 3 vezes 4, 12. Então, raiz quadrada ou raiz de 12. Simplificação de radical. Raiz de uma divisão é a divisão dessas duas raízes. Então, posso separar isso daqui em raiz de 121, dividido pela raiz de 81. Raiz de 121, 11. Raiz de 81, 9. 11 sobre 9, terceira opção. E essas são as questões que a gente corrigiu da última acro, ok? Pessoal, tomem muito cuidado com as propriedades, tá? Um abraço.